Graças e paz, irmãos, bom dia a todos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 5. Para a meditação desta manhã, eu vou destacar os versículos 3 a 5. Mas diz aqui: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Te pedimos, ó Deus, que nos abençoe nesta hora, nos ilumine com o Teu Santo Espírito, para compreendermos a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para a glória do Teu santo nome e também para a expansão do Teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. Qual é o maior problema do ser humano? Qual é o maior problema do homem? O maior problema é esperar uma vida sem problemas. O maior problema é esperar uma vida sem problemas. Existem pessoas que querem ser cristãs, crentes no Senhor Jesus, sem passar por tribulações na vida terrena. E olha que essa frase não é de alguém que se diz cristão. Se você pesquisar na internet, nas redes sociais, você vai ver muitas reflexões afirmando essa verdade, de que a vida é feita de problemas, de lutas e de dificuldades. Por mais que a gente tenha a sensação de que uma vida sem adversidades seria uma vida que geraria mais esperança em nós, biblicamente, nós encontramos exatamente o oposto. Esses 3 versículos que eu destaco, como sugerem as palavras iniciais, não somente isto, são uma continuação do que o apóstolo Paulo já estava dizendo nos 2 versículos anteriores, no qual ele está tratando da grande doutrina da justificação pela fé. E diz que há 3 elementos básicos aí como consequências da justificação pela fé. Primeiro, tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, pela qual nós temos também a entrada pela fé a esta graça, nos apropriamos da graça de Deus e por isso estamos firmes, seguros. E terceiro, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tendo dito isto, o apóstolo continua dizendo: e não somente isto. O que ele estivera dizendo até aqui não é o fim, não é o final. Há mais alguma coisa, algo que em certo sentido é mais forte. Há uma prova adicional do fato que estamos justificados, de que somos salvos, de que somos filhos de Deus e de que estamos destinados àquela glória que nos espera. Qual é? A resposta é a maneira pela qual a fé, a graça de Deus, nos habilita a enfrentar as provações, as dificuldades, os problemas, as tribulações da vida. E isso é um processo contínuo nessa existência e que tem resultados extremamente positivos na vida de um autêntico cristão. As tribulações ou sofrimentos aqui mencionadas
Não são aquelas experiências que nós às vezes chamamos de dores, de enfermidades, temores, preocupações, frustrações, privações, desapontamentos. Isso porque todo mundo passa, todo mundo tem. Todos passam por isso. E não é diferente na vida do cristão. As tribulações aqui, literalmente, no significado da palavra grega, quer dizer pressão, e se refere especificamente à oposição, à perseguição por parte de um mundo hostil ao Evangelho. Traz a ideia do esfregar da algema nos punhos, no tornozelo do prisioneiro, aquela fricção dessa prisão por causa das algemas. A palavra do latim também, tríbulo, é muito significativa. É o lugar onde se descascava o trigo, separava o grão da palha. Era um pedaço de madeira, está na imagem aí, com cravos de metal usado para debulhar os cereais, de tal forma que alguém passava com essa tábua por cima do trigo, puxado por animais, e aquilo ia tirando a casca do trigo. É daí que vem a palavra tribulação no latim. E é interessante que isso é muito significativo, essas figuras, essas imagens, para descrever o nosso sofrimento, a tribulação ao qual nós como cristãos enfrentamos, e vocês podem deduzir isso pela própria etimologia da palavra. O fato é que o Novo Testamento, as Escrituras de forma geral, nos ensinam que o provável é que o cristão tenha muito mais dificuldades do que uma pessoa que não tem Cristo. Ora, a mensagem do Evangelho que diz que vem para Cristo e você não vai ter mais problemas, é falsa. Porque é exatamente o oposto. Vem para Cristo e você vai passar por muitas lutas, por muitas dificuldades, vai enfrentar muita oposição por causa da sua fé. Agora, qual é a reação do cristão às provações e oposições que possa receber? É desnecessário dizer que não basta apenas deixar de murmurar, né? Não se queixar, não se sentir melindroso, não se sentir maltratado, que não questione sua fé, que não se fracasse. O texto bíblico vai além disso. Diz que o cristão se gloria nas tribulações. Ora, somos masoquistas? A gente gosta de sofrimento? Não, ninguém gosta de sofrimento, não é? Ninguém gosta de sofrimento. A dor não agrada. O fato é que a gente se alegra pelos resultados do sofrimento, da tribulação, pelos frutos que advêm da tribulação, da oposição. Também nós não somos estoicos, ou seja, impassíveis, resistentes, perseverantes, como algo que vem de nós mesmos. Mas o texto diz que isso acontece por causa do Espírito Santo que repousa sobre nós, que habita em nós. Ora, o que nós vemos aqui é muito típico do Novo Testamento. Por exemplo, veja como o Senhor Jesus expõe Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Bem-aventurado, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados, felizes sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem toda mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Veja também Atos capítulo 5, versículo 41. Os apóstolos são perseguidos, encarcerados e ameaçados de morte. E eis o que a gente lê a respeito deles. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Ainda o apóstolo Paulo: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim
habite o poder de Cristo, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. E veja o que ele recomenda aos Filipenses: porque vos foi concedida graça, favor imerecido, de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 14, na sua primeira epístola, ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária e estranha vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, felizes vocês são, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Temos a evidência suficiente no Novo Testamento a respeito deste ensino. Mas por quais razões? Quais são as bênçãos decorrentes da tribulação? Sobre isso que nós queremos pensar. E 3 verdades queremos destacar aqui. Primeiro, a tribulação produz paciência perseverante. Paciência perseverante. Paulo afirma que nós somos capacitados a regozijar-se nessas coisas, porque sabemos que a tribulação produz paciência. Destaco aqui, primeiramente, o verbo produz, que está numa relação, numa ação contínua. E ele emprega isso em outros lugares, como em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Veja que ele tem em mente um processo contínuo, uma espécie de tratamento divino, que faz alguma coisa conosco dia a dia, continuamente. Veja que a tribulação é o método pedagógico, educativo de Deus nas nossas vidas. Não se exerce, não se desenvolve paciência sem tribulação. A palavra aí no grego é paciência diante das circunstâncias adversas, que significa paciência vitoriosa, persistente, que não se entrega. Na nossa tradução aqui, está traduzido por perseverança. Outras traduções aparece o termo paciência. Mas significa a capacidade de ir em frente, suportando o que for preciso. Em outras palavras, significa paciência perseverante, permanente. Significa que nós, independente das tribulações que passamos, continuamos caminhando. Isso vai produzindo, acionando em nós uma espécie de resistência a essa continuidade paciente. No momento que nos sobrevêm as tribulações, percebemos então que nós temos necessidade de Jesus, por isso ela é pedagógica. Muitas vezes a gente está caminhando na nossa vida de maneira até impensada, sem reflexão, achamos que sabemos tudo, que temos tudo, mas de repente a gente é confrontado por essas provações, por essas dificuldades, pela oposição. E a princípio a gente quase que tem um certo retrocesso, porque a gente não entende. Mas se a gente tem uma fé verdadeira, Deus trabalha nas nossas vidas, o Espírito trabalha em nós e nós retornamos ao Senhor. Não ficamos somente para olhar para os problemas, recordamos o que o Senhor nos disse, que nos prometeu, e assim recorremos a Ele, quando Ele diz: tende bom ânimo, não é? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para dizer de outra forma, as provações fazem uma coisa muito boa para o cristão, levam-no aos braços do Senhor Jesus Cristo. Não levam a Cristo o homem do mundo, antes o afastam dele. Mas as tribulações sempre levam o homem de Deus, o homem de fé, aos braços de Cristo. Segunda verdade que eu quero destacar aqui:
A paciência perseverante produz caráter aprovado. Veja que as provações, as tribulações, são excelentes para nós, no sentido de que nos ajudam a conhecer nós mesmos melhor do que conhecemos. Provas não é para que Deus nos conheça, Ele já sabe, Ele sabe de todas as coisas, é para que a gente se conheça. E o fato é que a gente está sempre se exagerando na nossa autoestima, na nossa avaliação. Estamos sempre inclinados a pensar coisas a nosso respeito melhores do que realmente são. Portanto, as tribulações são boas para nós em que não somente nos levam a conhecer melhor o Senhor, mas também conhecer melhor a nós mesmos. Veja que esse processo da tribulação é contínuo. E ele diz que a paciência perseverante, aí o texto diz experiência, essa não é uma boa tradução, no sentido está certa, mas ela não assinala o melhor significado. Experiência aqui significa prova, provação, comprovação, resultado de experiências específicas. E a palavra aí no grego significa algo que foi provado. O termo descreve, por exemplo, um metal que é submetido ao fogo com o motivo de remover-lhe as impurezas e torná-lo legítimo e puro, como se faz com o ouro, como se faz com o aço. Significa caráter aprovado, provado e aprovado, como resultado de um teste de julgamento. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que esta paciência resistente nos leva a uma prova de que somos verdadeiramente cristãos. Não produz apenas autoconhecimento, mas também caráter aprovado. É isso que as tribulações fazem conosco. E quando a gente passa na prova, compreende a prova, a gente sabe que a nossa fé está melhor, que ela está purificada, que ela está mais forte, que nós estamos fortalecidos. A tribulação produz a paciência perseverante, e a paciência produz experiência, teste, prova, e faz com que a gente seja aprovado no caráter. O resultado é que quando surgirem outras provas, outras provações, a gente não fica mais confuso, não fica mais agitado, a gente fica firme. A tribulação produz a paciência perseverante. Lembra? É o primeiro ponto que nós destacamos aqui. Agora, se você diz, eu não tenho tribulação nenhuma, então é suspeito quanto à sua fé. Porque cristão que não tem tribulação não pode ser cristão. Jesus diz, ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, disse o nosso Senhor. Ai de vós, quando todo mundo te elogiar. Você não tem crítica, você não tem oposição? Tem alguma coisa errada. Quem é elogiado por todo mundo, tem alguma coisa errada aí. Examine. Veja que as tribulações funcionam desta maneira. Não somente assinalam o amor de Deus por mim, mas também ao mesmo tempo testam e provam o meu amor a Deus. E se eu amo a Deus, quando tudo vai bem, apenas não sou cristão verdadeiro. Eu amo a Deus mesmo quando tenho dificuldades. Terceiro aspecto da nossa meditação sobre as bênçãos decorrentes da tribulação é que o caráter aprovado produz esperança fortalecida. Sabemos que Deus nos ama e temos prova fiel do seu amor por nós, mas isso nos leva mais uma vez à esperança, à experiência, à esperança. Agora, em que consiste essa esperança? É a mesma esperança da qual o apóstolo havia falado no versículo 2. Olha só isso, presta atenção nesse detalhe aqui. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja que o processo começou com a esperança e termina com esperança.
porém, uma esperança fortalecida. A gente começa partindo dessa esperança, por causa da justificação pela fé. Na verdade, nós nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Dizemos que a gente entende, que a gente crê isso, mas depois vem as provações, elas parecem a princípio levar-nos para longe dessa esperança e contradizê-la, mas não é isso, ela nos traz de volta a esperança. Esse é o propósito. Não somente nos traz de volta essa esperança, porém nos tornam muito mais seguros do que antes. Tendo passado por isso, estamos muito mais certos de que pertencemos a Deus. Isso é um processo contínuo. A gente passa pela fornalha da aflição, a gente passa pelas provações, pelas tribulações, e a gente tem certeza desse fato, do amor de Deus, muito mais do que tinha antes. Assim, essa esperança que nós tínhamos anteriormente, antes das tribulações, agora é muito mais forte, muito mais fortalecida, mais robusta, mais vigorosa. Essa é a razão pela qual nos gloriamos nestas coisas. Elas fortalecem a esperança, tornam-nos mais seguros da esperança. Deus já me disse na sua palavra que eu sou seu filho, que levou sobre si os meus pecados. Eu creio nisso, eu tenho certeza disso, mas agora Ele me dá mais prova ainda. Ele se interessa tanto por mim que está me aperfeiçoando, está dando continuidade, está me fortalecendo. Ele me ama e me leva à perfeita imagem do seu Filho, à perfeita varonilidade do Senhor Jesus Cristo por meio das tribulações. É assim que Deus trabalha na nossa vida. E eu tenho que encerrar. Portanto, gloriamo-nos por causa das tribulações. Damos graças a Deus por elas. A gente diz como o escritor do Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter sido afligido para aprender a tua vontade. Eu coloco aqui de que isso é como um efeito dominó circular, e ainda bem que eu achei essa animação para explicar isso para vocês. O fato é que eu estou agora melhor do que antes, tenho mais certeza de Deus, estou mais seguro de que sou seu filho, mais seguro do seu amor que é derramado no meu coração. Isso é um efeito dominó circular. Como assim? Guarde bem isso. Veja que tudo começa com a esperança. E é devido a termos essa esperança que nós podemos suportar com paciência perseverante as tribulações. Mas a paciência perseverante, por sua vez, leva a um caráter aprovado. E, por sua vez, percepção ainda maior da esperança. No primeiro caso, a paciência é filha da esperança original. Mas, no segundo caso, é avó desta maior, mais profunda, mais ampla, mais segura e mais sólida experiência de que nós temos, uma esperança fortalecida, e isso é contínuo. Tribulação não vem só uma vez na vida, durante a nossa existência nós vamos passar por esse processo, na nossa existência, todo instante, vamos passar por lutas, por mais estranho que possa soar, a gente se alegra com isso, porque elas nos ensinam a ter essa paciência, persistência, perseverança, persistência que nos fortalece o caráter, que nos auxilia para que a nossa esperança seja ainda mais fortificada, continuamente, a cada dia. Isso acontece todo dia, até a consumação dos séculos, ou até o dia da nossa partida em que nos encontraremos perfeitos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira, o apóstolo nos mostra como é que nós podemos nos gloriar nas tribulações, porque tem bênçãos decorrentes da tribulação na nossa vida. Porque a tribulação produz a paciência perseverante. A paciência perseverante, a experiência, ou o caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança fortalecida. E como está escrito no versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque em todo esse processo contínuo, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi
outorgado. Que Deus nos abençoe.